Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra hoje vai ser sobre família. E esse vídeo eu faço em homenagem a um grupo ao qual minha mãe faz parte e compreendo que devo uma honra à administradora desse grupo. Uma vez que essa administradora, ela foi corista de minha mãe há pelo menos 40 anos atrás. Então ela tem um carinho muito grande pela minha pessoa. Digitar aqui a roupa. Pronto, tá melhorzinho. E o lema do grupo, o tema está sendo a campanha pela família. E o Espírito Santo, ele me deu uma palavra. Um detalhe, essa semana eu fiquei vidrado em 2 capítulos da Bíblia, Mateus 18 e Mateus 19. Uma orientação aqui que eu tenho feito ultimamente no Facebook. E você que não está no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreva. Esse vídeo vai ser upado para o YouTube. Aos que estão no YouTube, como eu não tenho 1000 inscritos e não tenho requisitos mínimos para fazer live no YouTube, então eu estou fazendo no Face para depois passar para o YouTube. Para o Insta não vai essa live, certo? Vamos lá. Abram suas Bíblias em Mateus 19, versículos 1 a 11. Eu estou usando essa versão aqui, King James, 1611. É uma das melhores versões que existem no mundo. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado esses discursos, ele partiu. A paz do Senhor Jaciane. O Senhor derrame a paz mais do que especial sobre nossas vidas. E aconteceu que, tendo Jesus terminado, Mateus, para quem chegou agora, Mateus 19, versículos 1 a 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado esses discursos, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem os separe. Disseram-lhe eles: então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio para repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas. Mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, prostituição, também tem essa versão, tá? E casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a causa do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Mas ele, Jesus, no caso aqui, lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra,
mas somente aqueles a quem é dado. É um texto de difícil interpretação, porque aqui Jesus estava explanando sobre uma lei mosaica que tinha contextos muito mais complexos à nossa compreensão ocidental, para começo de conversa, tá? Então, não usem isso aqui como ordem para não se divorciar. E eu vou falar ainda sobre o divórcio. Um pouquinho só, não vou aprofundar nesse tema. Eu quero focar em restauração. O principal versículo de hoje, preste atenção, o versículo 4. Mateus 19, versículo 4. É isso aqui que eu quero ministrar sobre nossas vidas, sobre a sua vida e sobre a minha vida em primeiro lugar. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separa. A primeira coisa que eu quero falar nessa mensagem para você é o seguinte: como está a sua vida em família? Primeiro eu falo aqui para casais. Olha, hoje as pessoas estão extremamente sensíveis, para não dizer frágeis, aos momentos de atrito, aos momentos de desentendimento. Infelizmente, por muitos fatores, é o que se dizem. Hoje casamento se troca como se troca de roupa. Olha, deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Até para você trocar de roupa, tu tem que lavar sua roupa. Tu tem que pegar o sabão em pó e lavar sua roupa para poder usar de novo. Até nisso a gente tira uma lição, que até o seu casamento precisa ser passado uma limpeza, né? Uma revisão. Isso volta e meia. Há uma necessidade. E é isso que Jesus quer para as famílias. O primeiro passo para a restauração é identificar onde está o problema. E os dois, essa aqui vai direcionada para casais. Para aí, varão chama, meu bem, meu amor, vamos sentar aqui. Nisso aqui estamos nos desentendendo. O que está acontecendo? Me fale, para eu saber. Muitas vezes nós homens não sabemos qual atitude negativa estamos tomando. E a gente precisa ter noção. A gente precisa sentar. E uma palavra-chave para o sucesso de qualquer casamento é o diálogo. Amados, uma rotina sexual é uma bênção. Uma rotina de viagens, de lazer, é uma bênção. Tem que mudar de rotina, não tem? Pois é o que dizem os sábios. Mas só que também tem uma rotina espiritual. Você separa pelo menos 2, 3 dias de oração com o seu cônjuge. É blindar o seu casamento no mundo espiritual. Por isso que eu falei em status, em stories, nas redes sociais, dizendo que não tem como você que é cristão se casar com pessoas de outro credo. Até mesmo quem se diz cristão não é totalmente cristão. Vale dar essa palavrinha aqui, esse alerta. Você, antes de se casar, já teve uma conversa sobre doutrina com seu futuro cônjuge? Você que está namorando, você que está aí com pretendente, você já conversou sobre o que você pensa da vida cristã? Olha, uma das coisas, eu fui, na época eu estava namorando, e um pastor
atitude, mas foi muito sábio falar o seguinte: olha, só vou dar um primeiro conselho a vocês, um conselho que nenhum outro deu. Pastor simples, humilde. Ele disse: olha, sentem, conversem, para quando chegar depois do casamento, e um não dizer para o outro: você não me disse isso, você não me disse aquilo. Em outras palavras, numa vida a dois, você precisa ser um livro aberto para outra pessoa. O varão, há uma tendência carnal em nós homens, aqui para os homens, tá? A não abrirmos o nosso coração a você e eu. Temos sim na nossa carne a vontade, como machos e até mesmo macho alfa, ter marcado território. Como assim? Indo para as outras lobas, né? Indo para outras leões. Você não é animal irracional, não. Vou falar com as coisas duras, tá? Você não é animal irracional. Você não é guiado pelos seus instintos. Você é racional. A sua fé é racional, se você é cristão. O seu culto tem que ser racional. Você tem que mortificar os seus instintos. Isso aqui é delimitado pelo poder do Evangelho e dos preceitos judaicos cristãos que aqui estão. Tá? Você, mulher, cuidado com os varões de boa lábia. Eu falei, converse sobre vida cristã. Como é que você vai ser intercessora de um homem que não anda com Deus? Como é que você vai ser a base do lar? Olha, nós homens somos cabeça da casa, nós somos. Mas vocês mulheres são do pescoço para baixo. Um pescoço para baixo sem a cabeça não é nada. A cabeça sem o pescoço para baixo não é nada. Como é que você vai ser base para uma cabeça que anda em desordem com Deus? Como é que você vai, varoa, suportar um homem que ignora os preceitos que você defende acima da sua vida, que é o Evangelho? Estou falando para mulheres autenticamente cristãs. Certo? Vamos lá. Outra coisa que eu quero falar. Eu quero aqui dar um conselho a você que está em crise no relacionamento. Vou repetir o versículo 4 de Mateus 19. Por isso, vou adaptar aqui. Por isso, vocês não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe, nem você mesmo, marido. Se a tua esposa está com problema com você, e você sabe que ela te ama, que te quer bem, seja homem. Mais do que macho, seja homem. Seja muito homem, à altura de Cristo, à estatura de Cristo. Levante-se e assuma o seu sacerdócio. O sacerdote, às vezes é muito difícil a gente não fazer isso. Não grita, não aumenta o volume da sua voz. O surto, ele tem que passar. O sacerdote, ele procura o equilíbrio. Respira antes de falar. Pensa antes de falar. E, se necessário, não falar nada num dado momento. Sabia disso, sacerdote? Você, mulher, creio que você... Eu estou falando aqui para mulheres sábias. Eu dou um recado. Fale o necessário. Não use palavras que venham ferir o sacerdócio do seu marido. Respeite
o sacerdócio do seu marido. Mulheres cristãs, eu estou falando para vocês que a autoridade superior, suprema, abaixo de Cristo na sua casa não é você, mulher. É o seu marido. Efésios 5. Deixa eu ver aqui os versículos, tá? Deixa eu ver aqui. Oh. Eu estava em Gálatas. Perdão. Falando, Efésios 5, vamos ler. Versículos 22 ao 33. Efésios 5, versículos 22 ao 33, tá? Esposas, olha, para quem pensa que Paulo é machista, isso aqui está dentro do processo de restauração. A gente precisa reler isso aqui, tá? Quando eu falo com alguém que está com problema, está pensando em se divorciar para homens e mulheres, uma das primeiras passagens que eu vou meditar com o casal é aqui, Efésios 5, versículos 22 ao 33. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para o santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, olha só, mas essa é pra gente, tá? Assim, versículo 28. Aguenta aí, amarada, aguenta aí que o rojão vai ser forte. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Então está estabelecido, se você defende o evangelho, a última palavra do homem. Homem, você tem que regar a sua mulher pela palavra, você tem que alimentar como a sua mulher, como você alimenta a sua carne. Você tem que suprir, varão, as necessidades sexuais da sua mulher. Você tem que dar prazer intenso à sua mulher. Olha, varão, você tem que deixar a sua mulher louca por você cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus. Depois vão ler Cântico dos Cânticos. Vamos fazer um estudo lá. Meu tio pastor Pedro Moura tem um livro, vou fazer aqui até propaganda. O Senhor do Casamento, um comentário fantástico, fabuloso, sobre Cântico dos Cânticos. O que está faltando em muitos aí é isso. Certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o divórcio?
Deixa eu ver aqui no versículos 7 ao 9, é relatado sobre isso, né? Lembrando que tem as questões concernentes. Deixa eu ler aqui só um comentáriozinho de Champlin. Em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus, não há edição antiga, na página 488, ele vai dizer aqui, carta de divórcio, certo? Em Marcos 10:4, o termo usado é livrinho de divórcio, enquanto que aqui está em foco apenas um certificado de separação. Mas a referência é a mesma, havendo apenas uma diferença na maneira de expressar a mesma ideia. A expressão usada pelo Evangelho de Mateus também era usada para indicar o abandono de propriedades. Ei, você também, no divórcio, você está abandonando também a sua propriedade que Deus te deu em termos de casamento. Ei, mulher, o seu marido é sua propriedade. Ei, marido, a sua mulher também é sua propriedade. Espiritualmente tá? Esse documento usualmente era preparado sob a direção do sacerdote levita, apresentando as razões do divórcio, e às vezes essa apresentação era dispensada entre parênteses. E outras informações pertinentes ao caso, como os nomes das pessoas envolvidas, os nomes dos progênitos, etc. Esta carta dava à mulher permissão legal de casar-se com outro homem. Direito esse que também era estendido ao divorciado. Na sociedade judaica, o homem podia divorciar-se da sua mulher, mas a mulher não tinha o direito de divorciar-se de seu esposo. Em contraste com isso, as leis gregas e romanas permitiam às mulheres divorciarem de seus maridos. Herodias se divorciara de seu esposo, como também Salomé, irmã de Herodias, já o fizera. Porém, agiram de conformidade às leis romanas, e não de acordo com as leis judaicas. É provável que a necessidade de feitura de um contrato legal, com testemunhas, etc., tivesse o propósito de desestimular o divórcio, que às vezes poderia ser realizado por motivo de um capricho passageiro, a fim de que diminuísse o número de divórcios da sociedade. Não vou aqui alongar muito sobre o divórcio, mas você sabia que Deus detesta o divórcio? Abram agora em Malaquias 2, do 14 ao 15. Eu vou ler só esses dois versículos, tá? Olha só que dura repreensão Deus fala aqui contra o divórcio. Olha, tem palavras que são atemporais, tá? Vou tirar esse óculos aqui. Ainda dizeis, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu pacto. E não fez ele somente um, ele tinha um resíduo do Espírito. E vou ler até o 16, perdão. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, atentai no vosso espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a mulher da sua juventude, varão. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito e não hajas traiçoeiramente. Aqui o termo divórcio na revista corrigida dá como de repúdio, perdão, nessa King James está divórcio. Repudiado e divorciada também, tá? Em grego tem essa conotação. E não vou delongar sobre esse tema divórcio, mas eu estou aqui para declarar e dizer que
pela Bíblia, onde o seu casamento deve ser alicerçado, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2, versículo 16. Você quer ir contra isso aqui? Você pode ir. Mas vai ter uma consequência na sua vida espiritual terrível. Quando se divorcia, pense que você está levando restos de defuntos na sua costa e que vai dar muito trabalho para tirar. Quando o divórcio é permitido, por exemplo, a violência doméstica, deixa eu falar sobre isso. Eu, como igreja, não posso me omitir a isso. Eu, como tenho um chamado pastoral em minha vida, não vou me omitir nesse assunto. Mulher, você está sendo violentada em casa. Vá para a delegacia da mulher. Avisa a sua família. Tome as providências. É injustificável o homem que bate na sua mulher. É injustificável. Também tem a violência verbal, que equivale a violência física, tá? E pode até muitas das vezes ser pior, porque vai matando aos poucos, vai tirando as esperanças. Eu conheço mulheres que, por terem tido uma experiência, muitas, eu não estou falando de mulher já amadurecida, não, estou falando de jovem, principalmente as mulheres jovens, eu creio que sejam as maiores vítimas disso, por homens monstros, usados por Satanás, tiraram a essência romântica feminina dessas varoas. Lindas. Moças, que se você me visse na rua, rapaz, você estava ali com a faca e o queijo na sua mão. Filha, sua amiga, pelo amor de Deus. Eu procuro uma mulher de oração. Uma mulher que eu acho linda, por favor, tá? Eu sou uma mulher que tenha prazer em ter uma vida íntima com Jesus. É nós que temos o chamado pastoral, que ainda estamos solteiros, a gente precisa prezar por isso. Você, varão, que tem um chamado ministerial, deixa eu falar, você precisa casar com um que tenha um chamado ministerial, até diferente do seu, mas que também seja ministro do Evangelho. Nem todo homem é para ser pastor, tá? Tem os ministérios, que ainda vamos falar sobre isso em outras lives. E se o futuro cônjuge não se enxerga com um chamado, é melhor terminar. Se não tem, tanto para homens quanto para homens, está apostando a menina, mas a menina não tem nenhuma estrutura espiritual, emocional para lidar com a pressão de ministério. E calma, né? Vocês parem de dizer que é o sistema. Estou falando, a cobrança sobre um jovem que tem um chamado é muito grande. Se não tiver um outro jovem ali firme na fé, forte em Cristo, não vai aguentar. Então, assim, olha, durante o namoro você precisa ter uma vida de muita oração. Como é que você vai querer se casar com alguém que durante o namoro não estabeleça com você uma rotina de oração, tanto para varões mais jovens ou mais velhos solteiros, quanto varoas mais jovens e mais velhas solteiras? Essa é a primeira incompatibilidade. Tem gente aí da igreja se casando e namorando com ímpios. Pare de dizer que no mundo tem gente melhor do que na igreja. Pare com isso. Isso aí é um perigo. Eu já defendi isso depois que eu vivenciei com ímpios, amizades inclusive. Eu vi que são raça que primeiro precisam receber muita cajadada do Espírito Santo de Jeová, e não sua, para serem mortificados da carne e vivem por o Evangelho. E aí, não se una em julgo desigual.
Ainda vou fazer uma live sobre jogo desigual, a consequência disso. Diversas vezes eu tive a oportunidade de me unir com o jogo desigual. Eu estou falando também para você que está na igreja, que você está se relacionando com alguém da igreja e que anda em caminhos totalmente tortuosos, que de cristão não tem nada. Eu estou falando de líder também. Ah, mas ele é líder lá do louvor, mas é um desgraçado que só anda em prostituição. Está repreendido em nome de Jesus. Que vai para o prostíbulo. É esse. É isso que acontece muitas das vezes. Ah, mas é líder, é pastor, mas é envolvido com tráfico de drogas. E o filho dele também é. Mas é líder lá da igreja. Ei! É líder, mas rouba o dízimo e oferta. Você vai se casar com um traste desse, com um ser endemoniado desse. Esses que são piores do que os que estão no mundo, porque usam o nome de Cristo. Mas você que está na igreja para adorar e para servir, me desculpe, nenhum mundano é melhor do que você. Qualquer mundano é muito pior do que você, se você está com Cristo. Pare com isso de dizer, de pensar que quem está lá fora muitas das vezes é mais cristão. Cuidado, que isso é um perigo, tá? Cuidado. Eu já caí nesse discursozinho que não tem nenhum fundamento aqui. Luz é luz, trevas é trevas. Agora, uma coisa diz também em 1 Pedro, é o seguinte. Eu acho que, se não me falha a memória, 1 Pedro que fala sobre a maior condenação daqueles que estão... Deixa eu confirmar aqui, tá? A maior condenação sobre aqueles que professam Olha, vocês precisam ler primeiro Pedro 2. E 3. Fala precisamente sobre os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos que professam a fé em Cristo. Não, 2 Pedro. 1 Pedro também fala muito sobre abandonando toda maledicência e todo engano, hipocrisias, invejas e toda maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejar o leite sincero. Não está dentro do script da mensagem, mas eu vou aqui ler, tá? Eu corrigindo aqui, 2 Pedro, vamos ler aqui o 2. Deixa eu ver aqui só o versículo. Esse aqui não tem os títulos que facilitam a minha leitura, mas eu prefiro essa versão. 2 Pedro 2. Vamos ler do versículo 18. Deixa eu falar aqui. Não. Eu vou ler do versículo 20 ao 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Tá? Foque na mensagem. Porque se depois de terem escapado das poluições do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado foi para eles pior do que o primeiro. Esses que são os piores, que estão no mundo. Porque, melhor, versículo 21,
lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: como voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada ao espojadouro da lama. Eu me confundi em 1 Pedro, aí depois eu me lembrei que está em 2 Pedro, precisamente falando. Mas, para você entender o que está em 2 Pedro 2, de fato, vá lá em 1 Pedro capítulos 2 e 3, que tem uma harmonia escriturística textual perfeita com 2 Pedro 2. Que a segunda carta de Pedro, se a gente for ver bem, é um reforço da primeira carta dele. Tá? Então, só que pedindo perdão pela minha falha momentânea. Não estava no esboço, mas eu precisei ler porque eu falei sobre isso. E eu não quero ficar errando nas minhas falas. Quando eu tiver dúvida, eu disse: para aí, deixa aqui dar um Google, que é o pai dos burros. A gente tem que fazer isso. Tá? Então, vamos lá, voltando ao assunto. Então, você está com uma mulher que te atormenta, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo com uma criatura dessa. Você está sem conseguir estabelecer um acordo. Como poderão dois andar sem um comum acordo, como diz Amós? Não tem como. Isso começa no namoro. Quando no namoro um não quer se unir em propósito, daí começa o divórcio. Mas só que voltemos, já que você quer ser restaurado, e também não aprovar que seus filhos, pais, para os filhos, oh meu pai, não vou explorar a mensagem sobre agora, especificamente sobre filhos, eu só dou um alerta. Pais, abracem seus filhos, conversem mais com seus filhos, se abram mais, estabeleçam uma rotina de confiança, sobretudo quando eles forem crianças, que aí você vai ter moral para com eles. Vão chegar à vida adulta, vão ouvir os inimigos falarem contra papai e mamãe. Então, meu pai e minha mãe, eu não confio. Eu não tenho que esconder deles. E assim, olha, que eles consigam ter até mais confiança em vocês. Agora, se já passou a adolescência e você não estabeleceu isso, sinto muito. Tu vai ter que colher com essa sua falha, com a sua falta de presença, com a sua ausência como pai, como mãe, que entregou o seu filho a outro. Você entregou a confiança a outro, ao invés de você fazer o seu papel como pai, como mãe. Aí você vai ter que colher com a falta de confiança do seu filho a vida inteira. Então, é uma linha de mão dupla. Ao filho também tem um princípio: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Essa é uma palavra de eternidade para você. Os seus pais, eles estabelecem palavras superiores a nós, filhos. Quantas vezes minha mãe diz para eu não fazer uma coisa, eu vou, fiz, e às vezes ainda faço, e eu colho a consequência disso, de no mínimo não dar certo. Claro que nossos pais também cometem excessos, mas quando estão na direção do Espírito, nossos pais cometem muito menos erros. Você sabe disso, né? E praticam muito mais acertos. As palavras deles são como sacerdócio para nossas vidas. Eu vou dizer, até mais do que o seu pastor. Você sabia disso? Então, a palavra dos seus pais sobre a sua vida tem muito poder. Pais, não amaldiçoem seus filhos. Vocês querem ser restaurados? Eu falei sobre roupa ser lavada em casa. Não tem aquele ditado que roupa suja se lava em casa?
Não é para lavar sua roupa? Não está mal cheirosa, não é com o seu suor? As suas roupas íntimas? É outro que vai lavar ou você? E olha, eu estou falando aqui para filhos grandinhos, tá? Limpem suas roupas em casa. Ei, filhos que estão com as roupas manchadas, vocês vão prestar contas a Deus também por vossa rebeldia. E eu vou prestar contas a Deus de todas as vezes que eu desobedeci minha mãe e meu pai. Essa é uma palavra simples e de eternidade. Eu não tenho uma coisa nova para falar. O que eu tenho para falar de novo nesse processo de restauração? Então o Espírito Santo, ele quer estabelecer restauração em famílias. E por que pelo nome de Jesus? É porque essa é uma palavra de Jesus. O que Deus uniu, não separe o homem. Ai daquele que se volta contra um casamento estabelecido por Deus. Ai daquele que quer se separar por um casamento que Deus ou a deu. Ai. O divórcio é uma pena de morte sobre a sua vida. Claro que é válido quando um corre perigo de vida. E em outro caso que eu me esqueci de falar, porque o divórcio a gente tem que analisar caso por caso, não tem? Não tem que analisar caso por caso. Deixa eu falar uma outra coisa. Se o seu marido, se a sua mulher diz, ou Jesus ou eu, você tem toda a permissão para divorciar. E isso acontece na igreja lá fora, perseguida. Mas também aqui. Raríssimos os casos que o Espírito Santo orienta a pessoa a continuar, perseverar, e aí o cônjuge que era contra Jesus se converte. Raríssimos os casos. Mas o primeiro princípio é: seu cônjuge que você ama diz isso, ou você ama mais a Jesus, ou você ama mais a pessoa. Isso tem uma consequência. Qual que você vai escolher? Pois é, a mensagem é essa. A restauração, ela só vem com a condição de você ter o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Sem isso, não tem sucesso no casamento. Até a próxima. Essa é a breve palavra que o Espírito Santo preparou para nós. Um abraço no coração. Se inscreva e dê o seu like. E vamos crescer juntos.